Por onde andou o nosso repórter que sabe tudo de política, Leandro Amaral, nesta terça-feira? Vamos fazer aquele giro político com o nosso repórter. Olá, você que acompanha o J mais ABC, falamos diretamente da Câmara de São Caetano, onde nesta terça-feira era para ter ocorrido uma sessão bastante agitada, uma sessão concorrida, justamente por conta da expectativa que se tinha da votação das contas do ex-prefeito José Auricchio Júnior. Porém, essa votação, como você soube em primeira mão, não aconteceu na tarde desta terça-feira e nem há previsão de quando vai acontecer. Isso porque o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Edson Parra, do PHS, disse que ainda não teve tempo hábil para finalizar o resumo do relatório do seu parecer, que foi contrário ao Tribunal de Contas e favorável ao ex-prefeito, e nem tempo também para anexar nesse documento o voto em separado do vereador Éder Xavier, que assim como o Pio Mielo se posicionou a favor da manutenção do parecer do Tribunal de Contas e contrário ao ex-prefeito José Auricchio Júnior. Porém, independentemente dessa situação, o fato novo que a gente destacou aqui nas lentes da TV+, é justamente o posicionamento por meio de carta aberta à população do chamado G8, que é o grupo de vereadores mais próximo ao prefeito Paulo Pinheiro. Esse grupo já divulgou oficialmente que, independentemente de quando a pauta entrar oficialmente no plenário, vai se posicionar a favor do parecer do Tribunal de Contas e, por isso, matematicamente, Auricchio não teria mais chance de reverter o placar, até porque o próprio regimento diz que para derrubar o parecer do Tribunal de Contas são necessários no mínimo 13 dos 19 votos aqui da casa, 2/3 da Câmara, e Auricchio, com esse posicionamento do G8, poderia chegar no máximo a 11 votos, o que o credenciaria a ficar inelegível pelos próximos 8 anos, tendo em vista o posicionamento de rejeição do Tribunal de Contas. Discursos acalorados, inflamados, como era previsto na sessão desta terça, mas de resto, sem grandes novidades de projetos aqui na Câmara de São Caetano. Voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC. E agora confira a previsão do tempo para esta quarta-feira, perdão. Em São Caetano, os termômetros oscilam entre 13 graus de mínima e 18 graus de máxima. O tempo segue com a mesma previsão na capital de São Paulo, 13 graus de mínima e 18 graus de máxima. Já no Guarujá, litoral paulista, o dia segue marcando 16 graus de mínima e 21 graus de máxima. E no interior do estado, a cidade de São Carlos tem mínima prevista de 14 graus e máxima de 23 graus. Veja no próximo bloco, o governador Geraldo Alckmin entrega certificados a projetos. E agora o J mais ABC abre espaço para o destaque do esporte regional. O governador Geraldo Alckmin entregou nesta segunda-feira os certificados a entidades ligadas ao esporte. Confira na reportagem. Nós entregamos os certificados para 449 projetos em 150 municípios do estado de São Paulo, num valor recorde de 81 milhões de reais. Então são projetos muito importantes porque trabalham com as crianças, esporte social em bairros com maior vulnerabilidade, levam o esporte, a disciplina, o trabalho em equipe, com os idosos também, com os grupos de terceira idade, pessoas com deficiência, até excelência, né? Centros de excelência de alto rendimento. Então, um trabalho muito bonito. Quero aqui agradecer ao Jean Madeira, nosso secretário de esporte, toda a sua equipe, pela transparência desse trabalho. Então, agora, as entidades ou prefeituras vão captar os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e desenvolver bons projetos nos bairros, nas cidades do estado de São Paulo. E o São Caetano apresentou nesta terça-feira o atacante Ricardinho, que tem passagem pelo São Bernardo e pelo Ituano Futebol Clube na cidade de Itu. O jogador vem como quarto reforço do Azulão para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Um homem de 72 anos que ficou 5 dias desaparecido foi encontrado nesta segunda-feira. Veja como foi o reencontro com a família que mora na cidade de São Bernardo do Campo.
Um final feliz para uma família de São Bernardo do Campo. O aposentado Eurides Aparecido Forato, de 72 anos, que estava desaparecido desde o dia 19 de junho, foi encontrado e finalmente retornou para casa. O drama da família começou após seu Eurides sair de casa pela manhã para ir à padaria no bairro Nova Petrópolis, onde mora. Nossa equipe conversava com a mulher do idoso, Dona Sueli, quando um telefonema mudaria o rumo da história. Graças ao empenho de amigos, o aposentado havia sido localizado no terminal Jabaquara. De lá, ele foi conduzido por este grupo de conhecidos até sua residência. O momento do reencontro, claro, não poderia ter sido diferente. Foi marcado por muita emoção e alívio. Olha para mim, está me vendo? Apesar de estar debilitado e de não se lembrar de nada, seu Eurides passa bem. Que sorte, né, gente? A nossa equipe falou por telefone com a dona Sueli, a esposa do seu Eurides, nesta tarde. E ela contou que o idoso está se recuperando aos poucos, mas seu estado de saúde é bom. Na próxima quinta-feira, ele fará uma tomografia. Nós havíamos comentado que o cantor Toquinho estaria conosco hoje na bancada, porém, por problemas de agenda, nós reagendamos a entrevista para amanhã, dia 24 de junho. E lembro que se você é fã de Toquinho, você pode enviar a sua pergunta para ele através do nosso WhatsApp. O telefone é o 947092534 ou através do nosso portal, que é o www.tvmaisabc.com.br. Tudo por extenso. Lembro que dia 23 de julho, daqui exatamente um mês, ele vai se apresentar no Clube 1º de Maio e você pode ter a honra e a oportunidade de conferir esse show. Basta você entrar em contato com o clube e também a gente sempre promove aqui, mostra aqui os pontos de venda desse show tão falado aqui na região do Grande ABC. E vamos agora direto com a nossa repórter Ana Flávia Quitério, que está em algum lugar da região do Grande ABC. Eu quero saber por onde anda Ana Flávia Quitério. Boa noite, Isa. Boa noite a todos que acompanham a edição do J Mais ABC. Nós estamos falando do viaduto Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santo André, próximo à Avenida Dom Pedro II. O Renato vai mostrar para você agora o tráfego, de veículos sentido São Caetano e centro de Santo André. Como vocês podem ver na pista da esquerda, está um pouquinho lento, pelo excesso aí de carros, de veículos. Já do outro lado, a pista da direita, aí sentido São Bernardo do Campo, o motorista já não encontra muitas dificuldades, não. O tráfego de veículos já está melhor, está fluindo aí calmamente, sem nenhum tipo de congestionamento. Já no acesso ali, que liga para São Caetano do Sul, o motorista também enfrenta problemas devido ao excesso de veículos. Aquele viaduto ali que dá acesso a Dom Pedro II, que é Ângelo Gaiarsa, também o motorista encontra ali um pouco de dificuldades pela quantidade de carros, mas também nada muito preocupante. Daqui a pouco eu volto para falar aí das condições do trânsito aqui em Santo André. É com vocês. E a seguir, saiba como fechou o mercado financeiro. E ainda, Planetário da Sabina Escola Parque do Conhecimento tem programação especial para as férias da criançada. O J Mais ABC volta já já. E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial registrou baixa de 0,12%, cotado a R$ 3,07. O euro fechou o dia com desvalorização de 1,7%, vendido a R$ 3,44. E a Bovespa fechou em queda de 0,17%. As férias de julho já estão chegando, já estão praticamente aí. E o Planetário preparou uma programação especial para os jovens. Confira na reportagem. Quem tem mais de 16 anos e se interessa por astronomia já pode se inscrever para participar dos minicursos e workshops promovidos pelo Planetário de Santo André.
Serão abordados temas como criação do universo, mitos e lendas da astronomia indígena e ainda como escolher, montar e alinhar seu telescópio. A programação começa no dia 4 de julho com o minicurso Reconhecimento do Céu. O curso Reconhecimento do Céu, na verdade, é um convite à contemplação do céu. A gente vai falar um pouquinho sobre a esfera celeste, a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos aparentes das estrelas, vai falar um pouquinho sobre planetas visíveis a olho nu, alguns objetos difusos que a gente vai conseguir observar também. E a gente também vai fazer uma projeção de um céu com 6.000 estrelas, um céu perfeito, sem poluição química e luminosa, um céu muito bacana de se observar. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de julho pelo e-mail sabina@santoandré.sp.gov.br. O planetário Johannes Kepler fica dentro da Sabina Escola Parque do Conhecimento, situada na rua Juquiá, na Vila Eudízia, na cidade de Santo André. A entrada fica na altura do número 135. E se você quiser mais informações, basta ligar no telefone 4422-2000. Eu recebo na bancada do J Mais ABC um paciente ativista chamado Rogério Oliveira. E o nosso assunto é o câncer de medula óssea. Ele estava agora há pouco no Darcy Arruda, a gente aproveitou e pegou ele, né? Não é isso? Isso mesmo. Boa noite, Rogério. Boa noite. Obrigada pela participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Quem é essa moça que está te acompanhando? É a doutora Daniela. Ah, a doutora Daniela. Isso, é uma médica hematologista. E ela que cuida de você? Não, é que ela Não? foi convidada também para Pra fazer poder o programa dividir do Darcy conosco aí Arruda. as informações mais técnicas. Que Muito. eu sou um paciente, eu posso falar enquanto paciente. E ela vem fala a falar questão como técnica. A questão técnica. Bom, vamos explicar então qual é o seu problema. Você me falou que você tem um caso que não é tão comentado, que é o mieloma múltiplo. Correto. Vamos explicar então para quem está em casa o que significa. Então, trocando, vamos dizer, de uma forma simplificada, o mieloma múltiplo ele é um câncer que se desenvolve na medula óssea. A nossa medula é aquela parte esponjosa que tem dentro dos nossos ossos. É um câncer que se desenvolve na medula óssea e esse câncer ainda, infelizmente, ele é pouco conhecido, não só pela grande parte da população, mas também pelos próprios médicos. É um câncer pouco conhecido, é um câncer agressivo, é um câncer que ainda não tem cura para a medicina. Então o tratamento, tudo que é feito para o paciente é em forma de tratamento como se fosse um paliativo, está se tornando como se fosse uma doença crônica, é toda uma linha de tratamento que vai desde quimioterapia, quando necessário radioterapia e até mesmo o transplante autólogo de medula óssea. Você está em tratamento em aproximadamente 3 anos e meio, é isso? Correto. Como você descobriu esse problema? Eu descobri por conta de uma dormência nos meus pés, um formigamento do meio dos pés para as pontas, eu não sinto, como se fosse um formigamento, um amortecimento. De um dia para o outro, estava tudo ótimo e você começou a sentir isso, ou não? Não, eu vinha sentindo esse formigamento, só que para mim era uma coisa de... Como se fosse cãibra. De cãibra, problema de circulação, porque eu trabalho muito tempo sentado e isso era no mês de agosto, muito quente, eu imaginei que fosse problema de circulação. Até que minha esposa insistiu, fui buscar ajuda médica e a médica me solicitou uma tomografia da minha coluna e essa tomografia já apontou para umas lesões ilíticas, umas infiltrações e pediu um estudo aprofundado da bacia. Quando eu fiz esse estudo aprofundado, uma ressonância magnética da bacia, o laudo apontou essas mesmas lesões, essas infiltrações, foi quando a médica me encaminhou para o especialista, um oncologista e para um neurocirurgião. Eu fui buscar logo o oncologista e a oncologista, quando recebeu essas imagens, ela me disse, olha, aqui nós temos 3 hipóteses, ou é mieloma, ou é sarcoma, ou é linfoma, ou é sarcoma, ou é mieloma. Falou, mas de qualquer uma das 3 hipóteses, o tratamento é com o hematologista. Eu vou te encaminhar para o hematologista, você vai levar todos os exames, que eu sei que ele já vai solicitar para a gente poder ganhar tempo. Porque essa questão tem que ser rápida. Né? Sim, quanto mais rápido, como toda e qualquer doença, claro. Né, principalmente no caso de um câncer, quanto mais precoce você descobrir, melhores chances você tem de tratamento. Quando eu apresentei essa documentação toda para esse hematologista, ele já falou para mim, olha, aqui nós temos 99% de chance de ser mieloma. Você já tinha ouvido falar ou não? Nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de câncer. Porque o mais comum é o câncer de medula óssea, né? Normalmente a gente ouve falar muito de leucemia, de linfoma, né? Muito por conta, né, de muitos artistas que passaram por esse problema, até mesmo a presidente também foi acometida de um desses tipos de câncer, mas mieloma realmente pouco se ouve falar, pouco se vê de informação na internet, inclusive, sobre esse tipo de câncer. No caso de câncer de medula óssea, o transplante é o mais recomendado. Eu estou falando alguma besteira? Não é assim.
Não, tem, porque nem todos os pacientes são eletivos ao transplante de medula óssea. Depende muito da situação do paciente. Tem, acho que uma questão também de idade também. No meu caso, como eu fui jovem, 42 anos, então eu era um paciente eletivo para o transplante de medula óssea. Justamente que é uma forma até de ajudar no tratamento e fazer com que a gente permaneça mais tempo sem os sintomas da doença. E o que é necessário para se fazer esse transplante? Esse transplante é do paciente mesmo, do próprio paciente para o paciente. Então a gente recebe uma carga de quimioterapia. Do paciente de um doador para um paciente? Não, o autólogo é meu mesmo. Ah, as minhas seu? células, eu recebo um tratamento com quimioterapia, depois as minhas células são coletadas, aí eu recebo uma nova carga de quimioterapia mais pesada para que a gente consiga derrubar ao máximo as células cancerígenas. Depois essas células são refundidas no meu organismo. Entendi. Então não tem problema daquela questão de rejeição, porque são as minhas próprias células. Entendi. Aí volta para o meu organismo. E essas células, depois a gente recebe todo um cuidado especial até que essas células venham, vamos dizer assim, como posso dizer? Se procriarem novamente. E para a gente poder, aí aumenta, porque aí a gente fica com a imunidade totalmente zerada, até que elas comecem a funcionar novamente. Sim. Eu já volto a falar com o Rogério, porque agora eu tenho mais informações com a nossa repórter Ana Flávia Quitério. Nós voltamos a falar das condições do trânsito na cidade de Santo André. Agora vamos mostrar outro ponto da cidade. Nós estamos na Avenida Portugal, próxima à prefeitura da cidade. Vou pedir para o Renato mostrar então o sentido tanto Mauá, né, que a via dá acesso, como São Bernardo do Centro e também Vila Pires. Estão tranquilamente, não há excesso de veículos. E também sentido centro de Santo André, o trânsito também flui normalmente. Não há nenhum tipo de congestionamento registrado em ambas as vias. É com você, Isa. Obrigada, Ana Flávia. A gente volta a conversar com o Rogério, que é um paciente ativista. E eu queria que ele explicasse para mim o que é ser um paciente ativista. Na verdade, é um paciente que realmente se preocupa em conhecer a doença e, além disso, o meu papel hoje é realmente disseminar informações a respeito do mieloma múltiplo. Porque, como disse anteriormente, não há uma divulgação em massa a respeito desse tipo de câncer. E isso vem a causar um problema muito sério, porque os pacientes hoje que muito sofrem por conta do diagnóstico tardio da doença, porque o mieloma múltiplo, por ele estar na medula óssea, então ele é um câncer muito agressivo, ele pode causar nesse paciente não só uma anemia profunda, ele pode causar a paralisação do sistema renal, causa fraturas espontâneas, né, porque os ossos ficam muito porosos, então eles se quebram, fica muito frágil, ele se quebra com facilidade. Então, assim, quanto mais tempo o paciente, quanto mais rapidez for no diagnóstico, melhor para esse paciente. Você comentou que você descobriu, você identificou o problema quando você começou a sentir dormência nos seus pés. Existe algum outro sintoma que pode se apresentar nesse caso? Fraqueza, fadiga, né, essa questão problema renal. Se o paciente começar a ter alguma dificuldade renal também, isso pode... Porque assim também, o diagnóstico do mieloma ele é bem complexo, ele precisa de um arcabouço aí de exames, de pesquisas para se chegar ao diagnóstico. Às vezes não é só um ou outro sintoma isolado. Tem dores ósseas também, muitos pacientes sofrem com dores ósseas. Como tem pacientes também que não têm sintoma nenhum da doença. E descobre através de um check-up, por exemplo? Às vezes sim, num exame de sangue, aí vê lá que os níveis às vezes, as plaquetas, as hemácias, né, os neutrófilos, tem algum probleminha, aí o médico suspeita de algo de errado, aí vai fazer uma investigação mais profunda. Porque realmente, para diagnosticar o mieloma múltiplo, precisa de uma investigação profunda. Eu congelei, quem poderia me responder é a doutora, né? Mas talvez você saiba, eu congelei, quando meu filho nasceu, o sangue do cordão umbilical, né? E disse que estão sendo feitos estudos que se algum dia alguém da família for compatível, enfim, se precisar utilizar, pode ser usado no caso de problemas com medula óssea. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Se isso pode também ser útil no seu caso? Desconheço essa informação, realmente não. A doutora está me olhando, eu não sei o que ela quer dizer. Você sabe se pode?
Pode, a doutora está aqui na minha... Vocês não estão vendo ela, mas eu estou vendo. Ela diz que pode. Então é sempre bom a gente se informar. Como o Rogério falou, quanto antes você puder buscar ajuda, muitas vezes a gente acaba fazendo, eu não quero nem saber, deixa para depois. Cada dia que passa nesse problema, nesse tipo de doença, é uma gota no oceano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Precisa, acho que é ficar atento, não menosprezar nenhum sintoma, nenhuma dor. E assim também, lógico que a gente também precisa contar com um bom médico. Claro, uma equipe especializada, competente, né? Correto. Porque realmente há necessidade de uma investigação profunda mesmo. Você já se sente bem melhor do que há 3 anos e meio atrás? Não, hoje realmente com certeza estou, e mais ainda por estar engajado nesse projeto. Eu falei que se eu não tivesse tomado para mim essa causa de divulgar e conscientizar a população sobre o mieloma múltiplo, com certeza eu não estaria tão bem como eu estou hoje. Tá ótimo, gente. Ele está melhor do que eu hoje, que estou gripada. E ele falou, meu Deus do céu. Você está vendo? Eu acho que tudo na vida também é questão de como você enxerga o problema. Nós nos conhecemos agora há pouco, mas me parece ser uma pessoa otimista, proativa no que se refere à vida, né? Pelo fato de ele também ser um paciente ativista. Então, eu acho que, acima de tudo, você tem que ter uma cabeça boa nessa hora. Eu acho que o Rogério tem. Obrigada, Rogério, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente. Muito obrigado. E dessa forma, o J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e, como eu sempre digo, se você quiser rever a entrevista de hoje e o que aconteceu no jornal, é só você continuar conosco aqui na TV Mais. E também tem as ofertas de varejo que são imperdíveis. Obrigada pela companhia. Lembro que amanhã, sem falta, o Toquinho estará aqui na nossa bancada. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau.